Para esse estudo de caso, escolhemos trabalhar com a validação de CPF, que é algo muito comum em sistemas brasileiros. O objetivo é verificar se uma sequência de números realmente representa um CPF válido. Para isso, precisamos checar três coisas: se tem 11 dígitos, se não é uma sequência repetida e se os dois dígitos finais seguem o cálculo oficial. A ideia é mostrar como esse problema, que parece simples, pode ser analisado pela computabilidade e resolvido de forma algorítmica. Meu nome é João Victor e aqui vamos formalizar o problema. Consideramos o CPF como uma sequência de 11 dígitos em termos de computabilidade. Já a validação é um cálculo específico para os dígitos serem verificados. O foco do nosso trabalho é a validação do CPF, um documento de 11 dígitos, onde os dois últimos são os dígitos verificadores. O problema é desenvolver uma forma lógica e automatizada de calcular e confirmar esses dois dígitos. Para a solução, recorremos à teoria da computabilidade. Nós definimos a validação do CPF como um problema de decisão. Essa prova teórica é crucial, pois demonstra que o problema é totalmente decidível e pode ser resolvido por um passo a passo, ou seja, por um algoritmo. Nosso algoritmo funciona em duas fases de cálculo. Ele calcula o primeiro dígito verificador usando os 9 primeiros números. Em seguida, ele usa esses 10 números para calcular o segundo dígito verificador. Se os dois dígitos calculados forem iguais aos dígitos originais do CPF, o sistema confirma que o número é válido. Agora, continuando com a teoria da computabilidade, a gente vai para o assunto hierarquia de Chomsky. A gente vai ver aonde que o CPF se encaixa nessa classificação. Bom, se a gente olhar a contagem de números do CPF, que são 11 dígitos, e também a outra característica do CPF, que há uma restrição de repetir o mesmo dígito em sequência, a gente poderia classificar como uma linguagem regular, que é a linguagem mais simples que tem. Porém, o CPF tem uma característica que faz a gente não conseguir classificar ele nessa linguagem regular, que é o cálculo dos dígitos verificadores, que é feito uma soma neles, onde tem pesos dependendo do dígito que é. Então, por conta disso, é exigido uma memória maior para poder realizar todos esses cálculos e também a soma que é feita. E isso não é possível em máquinas que reconhecem linguagens regulares, porque exige mais poder computacional. Então, por conta disso, o CPF ele é classificado uma linguagem sensível ao contexto, que seria o tipo 1. E por conta disso, apenas uma máquina de Turing, que é do tipo 0, ou uma máquina de gramática sensível ao conteúdo poderia reconhecer o CPF. Nesta etapa, analisamos como o processo de validação de um CPF pode ser representado dentro da teoria da computabilidade, especificamente por meio de uma máquina de Turing decisível. A lógica da validação do CPF segue um conjunto de regras bem definidas e finitas, o que permite modelar todo o procedimento como uma sequência de passos executáveis por uma máquina de Turing. A máquina recebe sequência de números como entrada e, a partir dela, realiza operações determinísticas que sempre levam a um resultado final. O funcionamento dessa máquina pode ser resumido da seguinte forma: primeiramente, ela lê os 9 dígitos iniciais do CPF, em seguida, multiplica cada um deles pelos pesos estabelecidos pelo algoritmo oficial. A partir desses valores, calcula o primeiro dígito verificador, depois, repete o processo utilizando os pesos específicos para o cálculo do segundo dígito. Com os dois dígitos verificadores gerados, a máquina compara os resultados com os dígitos informados pelo usuário. Por fim, decide se aceita ou rejeita a entrada, determinando se o CPF é válido. Como todas as etapas são finitas e a máquina sempre chega a um término, tratamos esse processo como decidível, reforçando que a verificação de CPF é um problema que pode ser completamente resolvido por um algoritmo formal dentro do modelo computacional clássico. Nesta etapa, discutimos como o processo de validação do CPF pode ser implementado computacionalmente, analisando também as possíveis variantes de máquina de Turing que poderiam ser
utilizadas para representar esse algoritmo. Diversas configurações de máquina de Turing podem realizar o processo, cada uma com características específicas. Uma primeira possibilidade seria o uso de uma máquina de Turing com múltiplas fitas, que facilitaria a separação dos dígitos e manipulação dos pesos e o cálculo dos verificadores de forma mais organizada. Embora torne o procedimento mais eficiente, essa abordagem não é obrigatória. Uma outra opção seria a máquina de Turing não determinística, capaz de explorar diferentes caminhos computacionais de forma paralela. No entanto, para esse tipo de problema, a não deterministicidade não traz benefícios práticos, já que o algoritmo é totalmente sequencial e possui um único fluxo lógico. Também é possível considerar um autômato com pilha, mas esse modelo se mostra insuficiente, pois não consegue armazenar e manipular adequadamente os pesos necessários para o cálculo dos dígitos verificadores, uma vez que depende de memória do tipo LIFO limitada para esse tipo de operação aritmética. Diante dessas considerações, concluímos que a validação de CPF é uma tarefa plenamente computável e pode ser implementada por uma máquina de Turing determinística simples, já que o processo envolve apenas operações sequenciais, finitas e totalmente definidas. Olá, sou o Eric. Agora eu vou explicar como funciona a solução computacional para validar um CPF, seguindo exatamente os passos do algoritmo. A primeira etapa é verificar se a entrada realmente tem 11 dígitos. Se não tiver, o CPF já é considerado inválido. Depois disso, o algoritmo verifica se o CPF é uma sequência repetida, como 000 ou 111 também não são válidos. Em seguida, começa os cálculos dos dois dígitos verificadores. Para o primeiro dígito, o algoritmo pega os 9 primeiros números do CPF e multiplica cada um deles por pesos que começam em 10 e vão até 2. Depois, soma tudo e aplica a regra para descobrir o primeiro dígito verificador. Depois, o processo é repetido para o segundo dígito. Agora eu calculo usando os 9 números originais mais o primeiro dígito, que acabam de calcular. Os pesos também mudam, começam em 11 e vão até 2. O resultado final disso gera o segundo dígito verificador. Por fim, o algoritmo compra os 2 dígitos calculados com os 2 últimos dígitos que vieram no CPF informado. Se forem iguais, o CPF é válido. Se forem diferentes, ele é rejeitado. Esse processo é totalmente determinístico e pode ser executado por uma máquina de Turing simples, o que confirma que a validação do CPF é computável e de forma eficiente.